Abra sua Bíblia em Êxodo. Durante o mês de maio, irmãos, trataremos com o tema de Êxodo 20, os 10 mandamentos. E vamos discorrendo entre os mandamentos de Deus, Êxodo 20, a partir do verso 1. Nós vamos procurar pensar nas famílias que influenciam a sociedade. E hoje começamos com o tema famílias que influenciam a sociedade, amam somente o único Deus. Eu coloquei como tema da mensagem, tema do pastor, a mensagem obviamente então que eu preparei para os irmãos, junto com a abordagem das famílias, o desafio de amar a um só Deus. Vamos repetir o tema da mensagem? O desafio de amar a um só Deus. Abrindo o Êxodo 20, a partir do verso 1, nós vamos até o verso 3, diz assim a palavra do Senhor. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. 3, leamos todos juntos. Não terás. Deus nos abençoe. Famílias que influenciam a sociedade amam somente o único Deus. Você sabe como Deus preparou o povo e entregou as tábuas da lei? O povo saiu do Egito, você se lembra, 10 pragas. Pragas que vão, ao zenito, desautorizar os deuses do Egito. O Egito tinha mais de 200 deuses, 18 deles são o top de deuses, Top 10 dos deuses, o que há de melhor, Eles têm lá 18 que todo mundo conhece, estuda e sabe, e tinha mais uns 200 para resolver o problema de quem queria um Deus para resolver o que ele queria. Devia ter Deus até para dor de barriga, disenteria, Eles criaram Deus para tudo no Egito. Quando o povo está no Egito, diante do tamanho da idolatria, o que Deus diz a Moisés Moisés, pega lá as instruções de Jetro, vá lá ao Egito e diz a Faraó que eu quero que meu povo saia. Diz a Faraó que eu sou. Moisés vai, Faraó não deixa sair, 10 pragas vêm sobre o Egito, cada uma daquelas 10 pragas derruba uma divindade e obviamente coloca o Faraó em xeque, porque o Deus então não tinha poder para manter o controle daquilo que era Deus e que eles acreditavam controlar. Quando o Egito desabou, Moisés caminha com o povo, vai para o lugar onde ele ouviu ali Deus falar. Moisés caminha diretamente para o local da sarça ardente, essa é a nossa crença. E chega ali onde Deus com ele falou e disse para ele então cumprir a libertação, e ali na região do Monte Sinai, talvez na altura ali entre 792 a 2.275 metros, diz o texto que Moisés ficou ali um ano, passou ali um ano aproximadamente com o povo de Deus, até continuar a sua jornada de mais 40 anos de peregrinação naquele deserto, até chegar na terra prometida. Moisés está cumprindo uma nova etapa do povo de Deus, e é o primeiro servo de Deus a receber de Deus a ordem de pôr em livros ou escritos aquilo que Deus estava dizendo. Não antes, e ninguém antes recebeu essa ordem. Abraão não teve que se preocupar lá em aprender a esculpir em pedra, ou então escrever em rolos de pergaminho, mas Moisés teve, porque Deus falou para ele: o que eu vou dizer para você, você escreve. E quando Moisés começa a contar a história do povo de Deus, e eu acredito nas autorias mosaicas do povo de Deus, acredito então que naquele momento Deus traz a lembrança do povo, a aliança que fez com Noé. Gênesis capítulo 6, verso 18, Gênesis 9, de 8 a 17. Na primeira aliança com Noé, Deus coloca um arco-íris no céu e sela com eles um pacto de que a terra por água não vai mais ser dizimada. Depois Deus faz uma aliança com Abraão e disse: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E disse mais: eu vou trazer de você e a partir de você uma nova descendência, e vou apontar para você uma terra, um caminho que eu vou te mostrar. Com a aliança de uma nova descendência, de um filho na velhice, Abraão começa a caminhar na direção de Deus, e é Abraão o primeiro homem a ocupar ali a região da terra prometida, e depois com seus filhos, a Isaac, depois Esaú e Jacó, os seus netos, começa a ocupar aquelas terras. Jacó, o grande patriarca do povo de Deus. A aliança de Deus com Abraão é uma aliança maravilhosa, e com Abraão perene, porque a descendência de Abraão somos todos nós, os filhos da fé. Mas chegamos então à terceira aliança, já vencendo a Torá, Gênesis e Êxodo, Chegamos à terceira das alianças, a de Noé, a de Abraão, mas agora chegamos à terceira aliança, a aliança dos 10 mandamentos.
Ela vem, Cláudio, diferente. Ela vem em tábuas de pedra. Aleluia. Eu não sei bem como é que Moisés fez, não é? Ali, mas ele recebeu tábuas de pedra. Eu imagino Moisés com os anjos de Deus, aquelas pedras sendo esculpidas e trabalhadas, e Moisés reverenciando aqueles ensinos, e a Bíblia diz que Moisés vai descer até o povo e vai para entregar as pedras. E você pensa assim, e deu tudo certo, não foi? 10 mandamentos e funcionou bem, o povo recebeu com alegria, adorou, fez um culto lindo, porque o povo era um povo obediente, é isso mesmo? Não, essa Bíblia não existe. Diz que ele desceu com as pedras, e quando ele desce com as pedras do mandamento, e dentre eles não farás para ti imagem de escultura, não é? Não terás outros deuses diante de mim, não toma o nome de Deus em vão. Estavam lá os mandamentos. Quando ele chega, o que o povo está fazendo, irmãos? Está adorando o que, irmãos? Está adorando um bezerro de ouro. Arão, imagina, às vezes eu falo que tem auxiliar que, ao invés de ajudar, atrapalha, viu? Ah, meu Deus, que os meus me abençoem como me tem abençoado até hoje. Imagina, você levanta Arão, um ajudante, Luiz, um ajudante desse naipe ninguém quer. Moisés está orando lá, consumido pelo fogo, pela presença de Deus, está Arão. O pessoal tira o pingente, tira a orelha, tira o cordão, colocou tudo lá, hein, Ricardo? Derreteu, e o que nasceu é um bezerro de ouro. E o povo começou a dançar e celebrar em torno daquele bezerro. Agora você pense bem, era um pecado tão grande assim? Foi um erro tão absurdo? E aí que eu quero colocar para vocês. Entendam que eles estão ali, irmãos, entendam, tentando reverenciar e praticar aquilo que até então conheciam. Viveram no Egito, minha gente, naquele panteão de deuses, no meio daquela idolatria. Eles nunca aprenderam a adorar a Deus em espírito e em verdade. Eles sempre adoraram alguma coisa e tinham um objeto entre eles e Deus. E quando então Moisés desce, ele fica bravo, quebra as tábuas da lei no joelho, despedaça as tábuas da lei, né? E ele tem que voltar para fazer outra. Porque as primeiras tábuas foram destruídas, porque o povo estava vivendo idolatria. Mas quando Moisés então desce e entrega, de fato, agora aí, o povo recebe os 10 mandamentos. Dos 4 primeiros mandamentos, confira comigo, abra sua Bíblia, Êxodo 20, vá. Se você nunca fez esse ensaio, marque, porque você não vai aprender no catecismo da Igreja Católica e nem em qualquer lugar, porque o pessoal desestruturou e desfigurou os 10 mandamentos, viu? A única igreja que ensina os 10 mandamentos como eles são no texto bíblico é a igreja evangélica, a igreja do Brasil Batista, aqui, a igreja evangélica brasileira, a igreja do Evangelho brasileiro. Catolicismo, pode ver lá os 10 mandamentos, não tem nada a ver com o que você conhece na Bíblia. Eles conseguiram tirar aquilo tudo, e é uma confusão aqueles mandamentos do catecismo católico. Mas quando nós olhamos para a Bíblia nos diz que o primeiro mandamento está no versículo 3. Qual é, irmãos? Vamos juntos? Não terás. O segundo mandamento está no versículo 4, acompanhe comigo, versículo 4, o segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura. Vá para o versículo 7 e encontra o terceiro mandamento. Quem não sabe, aprenda agora para poder contar os mandamentos. 3, estamos no 3. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus. Isso é Bíblia, não é catecismo, é Bíblia. E Bíblia é Bíblia. A palavra, somente a palavra, a Escritura, interpreta a si mesmo. Qual é o quarto mandamento? Está no versículo 8. Lembra-te do dia de sábado para o quê? Para o santificar. Lembrando que a expressão, lembra-te do Shabá, lembra-te do dia do descanso. Lembra-te do dia que você não trabalha, depois de 6 dias de trabalho. O dia que você não trabalhar, esse dia é santo. O princípio do mandamento lembra-se do 7º dia, do dia de descansar. Vamos pensar então que os 4 primeiros mandamentos que você viu estão apontando os deveres do homem para com quem? Do homem para com Deus. É a relação, irmãos, que eu chamo de vertical, homem e Deus. A relação dos 4 mandamentos aponta para o céu, aponta para Deus, para a glória dele, e tem a ver com como você se relaciona com o seu Deus. Agora continue aí no texto e ache comigo os mandamentos que falam dos deveres com o próximo, toda a relação horizontal. O primeiro mandamento é o 5º agora, que aparece aí no versículo 12. Quem achou, diga amém. Qual é o 5º mandamento? Honra. Isso, versículo 12. Está no versículo 12. Se eu falei errado, me perdoe. Versículo 12, o 5º mandamento. Veja que o próximo mandamento está no versículo 13. E aí vem uma sequência. O 6º mandamento. 5º é o honra ao pai. 6º qual é? Não matarás. Depois tem o 7º mandamento. O 7º mandamento, não o quê? Não adulterarás. Depois tem o versículo 15 com o 8º, qual é? Não furtarás. O 9º, não dirás
Está na sequência. E depois o 17, versículo 17, não cobiçar. Bom, agora você já sabe os 10 mandamentos. Os 4 apontam para Deus e a relação com Deus, e os outros a relação com o homem. Por isso Jesus Cristo vai dizer que a lei está resumida em 2 direções. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. É por isso que se resume a lei aqui. Porque você tem 4 para uma coisa e 6 mandamentos para outras coisas, que se resumem em amar a Deus e amar ao próximo. Quando você ama o próximo, esses mandamentos serão cumpridos, necessariamente observados. Esses mandamentos são dirigidos a pessoas comuns e a famílias comuns. E Deus queria que as famílias pudessem observar esses mandamentos por uma preocupação. Deus sabe o impacto que a não observação desse relacionamento com Ele e com o próximo pode causar na vida de uma pessoa. O primeiro ponto dessa mensagem, irmãos, vai responder a pergunta. O primeiro ponto é: quem é o seu Deus? Eu pergunto isso porque essa, na verdade, é a proposta de Moisés ao desafiar aquelas pessoas. E eu não imaginava que Moisés tivesse uma surpresa tão grande, tão ruim, quando ele desce e descobre que o Deus do povo dele ainda não era Jeová, o único Deus. Qual é o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. Isso, para quem saiu do Egito, era tudo. Sabe por quê? Aquele povo viveu com 200 divindades, 18 delas conhecidas, e todas tinham símbolos muito fortes na memória daquele povo. Aqueles símbolos eram a roupa que eles vestiam, aqueles símbolos eram as pulseiras que eles faziam, as argolas que eles colocavam, e todos os colares que eles podiam portar estavam pautados e guiados naquele modismo da cultura egípcia, que era a adoração de suas divindades. O maior deus do Egito, e o mais conhecido, chamado Amon, o deus do ocultismo. Aí você pergunta por que o ocultismo é pecado? Está aí o Egito para explicar. Amon, o deus do ocultismo, era o deus do ar e do sol. Como é que Amon é representado? Chuta, quem é que sabe aqui qual era o símbolo da cabeça de Amon? Um carneiro. Um carneiro. Era o corpo de homem e cabeça de carneiro. Bota a mão no Google, pede para ver a imagem, você vai achar a cabeça de carneiro lá. O segundo deus conhecido era a deusa Mut. A deusa Mut era a deusa mãe, a cabeça e corpo de um abutre, mas comumente representada, veja porque a questão das pragas lá nos animais, a deusa Mut era representada pela vaca. Vaca essa tão adorada lá na Índia até hoje. Você critica o Egito, mas a deusa Mut continua com suas invenções de adoração, porque no Egito ainda adoram a vaca. O terceiro deus é Osíris. Osíris era o senhor dos mortos, juiz e senhor dos mortos. Quando você vê aquelas caveiras de rock and roll, aqueles anéis de caveira, símbolos de caveira, brincos de caveira, tudo de caveira, lembra que a adoração é para Osíris, a caveira e o terror dos mortos. Isso vem do Egito, isso não é novidade não, está nas camisas, camisetas, nas roupas, nas bandas de rock, em todo lugar. Sete era o deus do caos, era o deus do deserto, o deus da tempestade, e a cabeça de Sete era a cabeça de um cachorro. Cuidado com quem fica chamando você de cara de cachorro, porque pode estar aí te chamando de divindade de Sete, viu? Cuidado. Corpo de ser humano, cabeça de cachorro. Esse é Sete, o homem com a cabeça de um cão. Ísis é a deusa da ressurreição, invocava o poder da eternidade, aquele símbolo, do 8 deitado eterno e do infinito, era Ísis. Horus, o restaurador da ordem. Horus é, na verdade, o Deus que o Brasil colocou na bandeira, ordem e progresso. Esse era Horus. Nós não tiramos as coisas de lugar nenhum, elas têm lá uma origem. Anubis era o Deus do embalsamador divino. Sepultava o indivíduo, consagrava a esse Deus, eu já esqueci o nome dele, Anubis. Nos filmes do Egito você tem muita invocação de Anubis. Ra é o Deus Sol, tem gente hoje na beira do mar que fica lá para saudar Ra. O que ele está fazendo? Saudando uma cultura e um Deus do Egito. Você tem Tote, o Deus do conhecimento, você tem Ator, a deusa da maternidade, você tem Sekhemete, a deusa da guerra e a deusa que cura, por isso as enfermidades, porque ela não curou foi nada, Você tem Vadjet, engraçado que Vadjet é a protetora do faraó, a protetora do faraó. Você tem Maat, a deusa da verdade, você tem Bastet, a deusa felina, a mulher aquela do Batman, não tem? A mulher gato, é aqui, está aqui, a mulher gato. É a Bastet, é a mulher com corpo de homem e cara de gato. Está aqui. Aqueles desenhos não vêm de lugar nenhum. Tem lá um princípio. A Anuket, a deusa da fertilidade. A Mit, a devoradora de almas.
Como é que era a Mite devoradora de almas? Corpo de mulher, tinha uma parte que era leopardo, mas a cara é de jacaré. Pés de hipopótamo, cara de jacaré. Quando jogaram lá no Nilo as crianças, a quem eles esperavam sacrificar as crianças? Ao jacaré, que tinha muito jacaré no Nilo. E quando comia o jacaré uma criança, o povo ainda se alegrava, porque a deusa Amite estava devorando uma criança. Imagine a compreensão dos egípcios, né? Ptah, o deus de Mênfis, e Bes, o deus anão. Quando nasceram os primeiros anões no Egito, arrumaram um deus para cuidar dos anões, que era o deus Bes, o deus anão, o anão de barba longa, que na verdade virou o gnomo. Você nem entendeu, né? Você nem percebeu na história a viradinha do deus, só trocou de nome, né? Mas o gnomozinho lá, aquela história do gnomo, é Bes, o deus anão, que vem desde o Egito com sua túnica e sua barba. É a mesma figura montada que nós usamos hoje. Por que eu estou dizendo isso? Israel adorou um bezerro de ouro, o Egito adorou pelo menos 18 dos deuses que eu coloquei para você. E você diz, pastor, pode encerrar o sermão que eu estou fora, eu não tenho um negócio de mulher gato, mulher jacaré, cara de cachorro, nada disso é comigo. Esse mandamento é para nós, irmãos. Quando a Bíblia diz, não terás outros deuses diante de mim, quando a Bíblia diz isso, o que ela está dizendo é que precisamos atacar diretamente a idolatria e combater a idolatria que tem esvaziado a fé e enfraquecido as famílias. O ateísmo, né? O ateísmo diz, não precisamos de Deus. O mandamento diz, é uma afirmação do nosso Deus, não tenha outros deuses diante de quem? Mim, o único Deus. Quando levantamos o primeiro mandamento e o erguemos, damos sim, irmãos, obviamente uma espadada, né? Damos ali o enfrentamento às questões do ateísmo, porque a Bíblia nos ensina a adorar o único e verdadeiro Deus. Também, irmãos, no capítulo 20, versículo 3 de Êxodo, damos o combate direto ao politeísmo. Quando as pessoas gritam e dizem que precisamos de muitos deuses, e o nosso Deus diz que nós não precisamos de mais ninguém que não seja Ele. Qual é o mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. Nós, quando afirmamos um mandamento como esse, não estamos usando algo velho, ou da velha aliança, ou ultrapassado, como se fosse um pacto que não precisamos mais celebrar ou observar. É o contrário, precisamos entender, interpretar e muito. Não ter outros deuses diante de mim é um golpe direto no ateísmo e um golpe direto contra o politeísmo. E ainda mais, um golpe direto no formalismo. O formalismo que prega e diz que quando temos uma boa religião e bons ritos, podemos seguir, porque a religião é tudo o que precisamos. É justamente o contrário. O nosso relacionamento não é num sistema de religião e religiosidade. Nós nos relacionamos com Cristo, com uma pessoa, com o único Deus vivo e verdadeiro. A igreja diz amém. Quando você erguer, irmãos, este mandamento na sua casa, quando no mês de maio você ler apenas esse versículo, ou pedir que o seu filho recite de cor o primeiro mandamento, o ateísmo, o politeísmo e o formalismo cairão por terra. E muito mais do que isso, deuses que estão tomando sua casa. Quantas vezes o nosso Deus é o nosso próprio ego? Quantas vezes o nosso Deus é um divertimento, ou a ideia de se divertir e andar por aí, como se o prazer, não é, fosse o melhor que se pode ter desse tempo e dessa sociedade? Quantos estão adorando suas religiões? Quantos estão adorando o poder? Quantos estão adorando o dinheiro? Venerando e servindo a Mamon, adoram sua profissão? Quantos adoram e reverenciam mais suas amizades do que a Deus? Quantos adoram seus filhos e sua família e colocam Deus em segundo plano? O que a Bíblia nos diz no mês da família é, não terás outros deuses diante de mim. Todos nós vivemos hoje em função de um Deus. Todos nós, eu escolhi viver em função do único e verdadeiro Deus, mas muitos vivem em função de um Deus. O Deus que o mundo vive, irmãos, está claro. Mateus 6, 21. Onde estiver o seu tesouro, ali estará também o quê? Onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Quando temos o nosso coração e a nossa alma voltada a alguma coisa, temos aonde nós colocamos o nosso coração uma divindade. A minha pergunta é, quem é o Deus da sua família? Obrigado, Bruno e Liliane, por dizerem. Tomem cuidado com o celular. O Bruno disse celular e internet, foi isso? Celular e internet. Tomem cuidado. Repetiram também, o outro casal falou também, né? Celular e televisão. Onde está o altar da sua casa? Onde acontecem os cultos na sua casa, em que as forças que não são do nosso Deus estão tomando conta? Será que a televisão ocupa hoje o lugar mais especial e melhor lugar da casa? O maior desafio da nossa vida, irmãos, é manter Deus em primeiro lugar. Eu ouvi o sermão da montanha, Jesus Cristo dizer e pregar, buscar em primeiro lugar o que, irmãos?
o reino de Deus, não é fácil cumprir o primeiro mandamento. Não é fácil cumprir o primeiro mandamento. Quando você é jovem, você é tentado a cumprir os prazeres da vida. Quando você é jovem, você é tentado a viver intensamente tudo que a vida oferece. Convide um jovem para aceitar o evangelho, convide um jovem que vive no mundão, na bebida, na droga. Sabe o que ele diz? Quando eu ficar bem velhinho, aí eu vou procurar uma igreja. Não é fácil adorar Deus em primeiro lugar. Pense nos adultos, né? Qual é a prática dos adultos? Quando você passa da juventude para a idade adulta, qual é a sua visão? Sonho, ambição profissional, salário alto, concurso, aprovação, e tudo isso muitas vezes se torna o Deus e a direção e o alvo da sua vida. Quantos assumem, quando adultos, que têm de fato outro Deus que não o Senhor? Quantos na terceira idade, irmãos, estão adorando outro Deus que não o Senhor? Idosos que só falam do seu passado e é somente o seu passado glorioso, ou então estão remoendo o passado pelo que deixaram de fazer. Fazem do passado o seu lugar de cativeiro e de sua infeliz história o seu Deus e o seu lugar de culto. A minha Bíblia, irmão, diz que eu não posso ser um ateu. A minha Bíblia diz que eu tenho que servir a Deus combatendo o ateísmo, o politeísmo e o formalismo. Mas como é fácil ser um ateu e praticar e adorar outras divindades e ignorar que eu tenho que servir ao único e verdadeiro Deus. Tito 1,16, no tocante a Deus, Paulo disse a Tito, no tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam pelo que, irmãos? Pelos seus atos e pelas suas obras. Se nós não vivemos e praticamos obras nas quais Deus se torna conhecido, o que nós estamos dizendo? Nós somos ateus praticantes e não cristãos praticantes. Porque ateus praticantes professam conhecer a Deus, mas as obras pelas quais vivem e demonstram sua existência negam que Ele é prioridade. Professam a Deus, mas não adoram em culto. Professam a Deus, mas não lhe entregam sacrifícios de oferta. Professam a Deus, mas Deus não ocupa o centro e a prioridade do seu lar. A minha pergunta nesta manhã é: quem é o seu Deus? Quantos aqui viram o vídeo de abertura do início do culto? Quantos viram o vídeo do início do culto? Foram impactados? Levanta a mão, quem foi impactado? Impacta, não é? Pai pegar um filho, comprar uma guitarra e está achando que fez uma bênção. Eu não estou dizendo para você não dar uma guitarra. O meu filho tem guitarra, tem violão e meu filho é uma bênção. Mas o problema é onde isso está sendo aplicado, para onde isso está sendo direcionado. Aquele menino compra uma guitarra, ele passa a venerar músicas mundanas, e depois ele passa a estar no show de rock, onde o templo do diabo é erguido. Aquilo é um templo para Satanás. E quando o pai percebe, tudo que ele conspirou e construiu com aquele menino foi encaminhá-lo para onde, irmãos? Para a idolatria, para a absoluta idolatria. Quem é o seu Deus? O meu Deus é o Senhor. Por isso a Bíblia diz: ouve, ó Israel, em Deuteronômio, o Senhor nosso Deus é o que, irmãos? O único Senhor. A segunda pergunta que eu quero responder no sermão desta manhã é: você tem uma aliança com Deus? Você já fez um pacto com o Senhor? Você tem na sua casa um lugar, um pacto, um templo e um concerto para na sua casa adorar e servir ao seu Deus? Em Êxodo capítulo 20, versículo 5, você encontra uma exigência de Deus para aqueles que querem reverenciá-lo como único Deus. Êxodo 20, versículo 5, dê uma olhada aí. Não te encurvarás a elas e nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou o quê? Deus o quê? Zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. 6, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os seus mandamentos. Eu fui pesquisar a palavra um Deus zeloso e um Deus que pede a atenção do seu povo é o quê? As traduções mais novas: um Deus que quer exclusividade. Um Deus que quer exclusividade. Deus não tolera outros deuses. Afirma o Senhor que na sua exclusividade, a glória dele, ele não vai dar a outro. Eu imagino, Angélica, eu casado com você, acabou o casamento, termino, Angélica diz: agora eu vou sair para a lua de mel com meu segundo marido. Imagina a minha cara. Está todo mundo rindo ali. Não é assim? Imagina você casado com a sua esposa, viu? Irmão, 25 anos. E a sua esposa: hoje eu vou dar uma saidinha que eu tenho o José lá, que é o meu Alfa 2. Alfa 3, sei lá qual é o código que você usa. Você está rindo, né, seminarista? Deus não acha graça nisso, não.
Quando Deus diz a você, não terás outros deuses diante de mim, o que Ele está dizendo é, não saia para se prostituir com o outro, não viva adorando o outro, não ponha outro no único lugar que é meu, amém, irmãos? Mas é engraçado como a gente lê, acha engraçado. No casamento, então, marido nenhum que eu conheço aqui, Rodrigo, marido nenhum vai aceitar o Alfa 2. Mas na vida com Deus a gente dá um jeitinho. Vai ter culto amanhã, né, Rodrigo? Mas vai ter um futebolzinho. Aí eu largo o culto, o compromisso, a oração, porque o Alfa 2 tem prioridade. Percebe como Deus fica triste? Irmãos, o mandamento não é para ontem, não é para hoje. Nós precisamos olhar para um texto como esse, precisamos perguntar, Senhor, eu tenho uma aliança com o Senhor, uma aliança de exclusividade. Será que Deus é o único Deus a quem eu sirvo? Ou na minha casa eu boto o comigo ninguém pode na porta e desconjuro, sai para lá? Será que dá para crer em Deus e pedir a proteção dele usando esse tipo de recurso? Será que quando eu faço aquele tipo de reza, né, boto lá uma cruz, um crucifixo nos meus dedos, faço um sinal de espanto e começo a mostrar minha incredulidade ao meu Deus, você acha que ele gosta? Não terás outros deuses diante de mim. Será que quando eu boto um cristal na minha janela, entende o que eu estou dizendo? Quando eu penduro um negócio para espantar mau espírito, será que eu não estou dizendo que eu perdi o foco, perdi a dimensão de que o meu Deus cuida de mim? Em todas essas coisas em que nós vemos jeitinho, dinheiro, amuletos, cristais, pedras, perfumes, fumaças, incensos, quando um objeto desse tipo tomar o lugar do meu Deus, o que eu estou quebrando é o primeiro mandamento, e o que eu estou fazendo é que eu estou quebrando com a minha fé. Eu preciso amar a Deus na minha casa. Ter apenas um Deus na nossa vida pode gerar inicialmente, de vez em quando, uma sensação de perda, mas eu digo, é perda mesmo. Ter um único Deus impõe perder algumas coisas e abrir mão de muitas coisas, mas é em nome do único Deus. Frase para a internet, anota, por favor, e grava. Toda vez que eu e você escolhemos amar somente ao Deus único e verdadeiro, estamos perdendo tudo que os outros deuses nos oferecem e ganhando aquilo que somente o único e verdadeiro Deus pode oferecer: vida abundante. Repita comigo: vida abundante. Ah, pastor, não posso acreditar que o senhor disse que eu não servir outro Deus, eu estou perdendo. Você vai dizer, não estou perdendo nada. Está perdendo sim. E quem disse não fui eu, é a Bíblia. Lucas 9:24, Marcos 8:35, você vai comparar os textos. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. No reino de Deus, irmãos, perder é ganhar. Repito, no reino de Deus, perder é ganhar. Vou repetir. Toda vez que eu e você escolhemos amar somente ao Deus, o único e verdadeiro, estamos perdendo tudo que os outros deuses nos oferecem e ganhando aquilo que somente o único e verdadeiro Deus nos pode oferecer. Sim, vida abundante. Em Deus temos pureza de coração. Em Deus temos todos os desejos da nossa alma satisfeitos. Em Deus nós somos bem-aventurados. Já percebeu como Mateus capítulo 5, de 3 a 11, as bem-aventuranças são uma clássica resposta de Jesus aos mandamentos? Já percebeu que cada bem-aventurança cumpre, eu diria espiritualmente, cada um dos 4 princípios do relacionamento do homem com Deus, expostos e implícitos nos mandamentos? Isso é obra de Jesus e do Santo Espírito de Deus. Nós temos hoje que ter o cuidado, irmãos, de que nossa vida, nossos lares, nossas casas sacrifiquem ao único Deus vivo e verdadeiro. O que diz Romanos 12, 1 e 2? Quando fala do problema do culto, e quando a gente ama a Deus, mas às vezes não presta culto a Deus e adora outras coisas, e ama outras coisas. Romanos 12, 1 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em o que, irmãos? Vivo. Aí vamos entender agora o que significa adorar a Deus com sacrifício vivo. Nós colocamos, às vezes, o nosso sacrifício vivo em outro culto que não é a Deus, a outro Deus que não o Senhor. Você, quando veste sua roupa ritual, coloca lá um short daquela marca famosa, aquela camiseta, né, ardida, né, da marca famosa. Quando você bota aquilo tudo e você vai para um lugar chamado ginásio da beleza, né, tem muito equipamento lá, e você começa toda hora a se olhar no espelho. Né? As meninas de forma às vezes indecente, vão para lá, para o templo do negócio, e pega, e daqui a pouco está lá o espelho, aí vira para o outro lado, o que quer mostrar, eu não sei.
e vira, não é assim, ó? Aí o sujeito vem dizer para mim que o mandamento é para ontem. Esse mandamento é para ontem. O cara está adorando Afrodite, desenvolvendo a ideia do corpo escultural e da sensualidade. Eu não estou dizendo para você ter um corpo feio, eu não estou dizendo para você não ir na academia, eu estou dizendo que você tem que saber o que você faz lá. Porque tudo é dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente o quê? Amém? Quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer outra coisa, tudo seja feito para a glória de Deus. Amém, irmãos? Você pode usar roupa de marca, da melhor marca, da marca simples. Você não tem dinheiro, vá a simples. Cura da saúde, eu gosto de fazer a minha esteira, porque eu preciso. Olha aqui, o paletó não fecha. Mas eu preciso dizer a você, em nome de Jesus, tenha cuidado, porque a Afrodite tem sido adorada hoje sim. Há uma sensualidade desvairada, há um Instagram perdido, os pais não tomam conta, ninguém está cuidando, e a indecência e imoralidade, e cantadas e gracejos, e o voto de exclusividade e fidelidade, ó, vai para o poço. Entendeu, Rodrigo? Nós precisamos sair daqueles templos e abrir templos de adoração ao Senhor. Não terás outros deuses diante de mim. Nós sacrificamos no templo de Afrodite, sim, porque temos um corpo escultural com apelo sexual e apelamos para a nossa sexualidade para atrair seguidores. Aí nós sacrificamos o nosso tempo e o tempo das nossas famílias no trabalho. É um tal de sair 5 da manhã e voltar meia-noite, achando que está fazendo uma boa coisa para a família. Irmãos, o tempo da escravidão acabou. Diga para o seu patrão, para a sua empresa, você trabalha para ganhar dinheiro, não para ser escravo dele. Há muito sacrificando a Mamon, e Mamon não vai abençoar você, porque quem dá bens materiais e posses é o Senhor. O pouco com Deus é muito, irmãos, porque o muito sem Deus é nada, porque sem mim nada podeis fazer. Seu filho está perdido, a filha está perdida, a casa está um caos, porque você adora mamão e bens materiais e está jogando sua vida fora. Faz plantão na polícia, na marinha, no exército, e depois vai tirar segurança, vai não sei o quê, e no final a casa está um caos, porque ele está achando que ele tem que ter dinheiro e conforto. O que você precisa é de Deus, busque a Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quantos adorando a mamão? Quantos estão adorando agora a sua própria reputação? E quantos estão também trabalhando para destruir a reputação do outro, em nome de proteger a sua reputação e a sua fama? É uma tal de Deus a fama, é um tal de Deus popularidade, é um tal de like e seguidores que nos fez vender barato aquilo que nós somos. Saia disto em nome de Jesus. Lucas 9, 24, porque quem quiser salvar a sua vida perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. No reino de Deus, irmãos, perder é ganhar, amém, irmãos? Fazer uma aliança com Deus é colocar Deus em primeiro lugar, como sendo o centro da sua existência. E lembra, Angélica, quando nós jogamos tudo para seguir o ministério? Quantos riram de nós, foi? Quantos riram de nós? Carlinhos, minha família chama assim, você tem que trabalhar. Como é que você vai largar tudo para o Rio estudar teologia? Deixei minha carreira acadêmica, deixei minha universidade, Cândido Mendes, deixei minha vida profissional para morar atrás de uma serraria. Lembra, Jéssica? Atrás de uma serraria de carpintaria para fazer teologia. Sufoco financeiro, um quartinho 2x2 com banheiro coletivo. Eu que tinha 2 carros na garagem. Quando ligava aquela serraria de dia, eu dizia, bendito seja o nome do Senhor. E ainda tinha a porta da serraria que passava pela janela. Me lembro da Angélica. A Angélica deixa a sua família ainda adolescente para estudar no Rio. Grávida, entrava no ônibus e saía para fazer 2 faculdades, a de música e o seminário. Mas ela priorizava o seminário porque para ela era mais importante adorar a Deus. A Angélica foi comigo para o Mato Grosso. Ela passou na prova da Universidade do Mato Grosso do Sul e foi trabalhar como professora na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Era professora. Hoje o rapaz que entrou com ela no mesmo período de concurso, ele é o reitor, não é, Angélica, da área de música. O rapaz que entrou aí, era abaixo dela, é o reitor. Imagina onde a Angélica estaria hoje. Quando eu disse que eu tinha que vir para o Rio, porque Deus nos mandou vir para Campo Grande, a gente sabe o sinal que teve, claro. Eu falei, não vou desobedecer. Eu tinha casa, eu tinha carro, eu tinha tudo, estava com 5 anos, o resto mais 5, era presidente da Convenção do Estado. Eu falei, vou ficar aqui, ficar velho aqui no Centro-Oeste, ouvindo papagaio cantar, arara voar, sabiá na minha janela. Mas Deus mandou vir embora. Eu falei, Angélica, o que eu vou fazer? Ela falou, você vai obedecer, eu vou com você. Eu falei, meu Deus. Angélica larga aquilo tudo, vem para cá, não tinha salário, não tinha nada. A gente veio para ganhar só o salário do pastor, ela jogou fora o salário dela. E veio para o marido, irmãos. Eu digo, onde isso é possível? Só no reino de Deus.
Até que no final do ano o pessoal olhou por nós, aí a Angélica subiu ao Ministério de Música, as coisas foram equiparadas, e eu disse: aquele que deixar e abrir mão também vai ganhar 100 vezes mais do que aquilo que você deixar. Está na palavra, irmãos. Eu comecei a olhar e dizer: vale a pena ter uma aliança com o Senhor. O que a Angélica fez pelo Senhor, o Deus que ela faz vai recompensar. Quem crê, diga amém, irmãos. Não jogue sua vida fora. Não terás outros deuses diante de mim. Ao terminar esta mensagem, irmãos, eu quero terminá-la com o perdão do horário, mas é Deus falando com a sua igreja. Quero dizer aos irmãos: como então viver este mandamento? Você só pode viver esse mandamento, irmãos, se você decidir ser vigilante e orar. Se você não vigiar e orar, o Deus que você menos pensa vai ser o Deus que ocupa o seu altar e o lugar de Deus. Êxodo 20, versículo 3, na tradução linguagem de hoje: não adore outros deuses, adore somente a mim. Existe uma enorme diferença entre viver simplesmente e viver intensamente e integralmente para Deus. Muitos vivem simplesmente para Deus, outros vivem integralmente para Deus. Um atleta famoso comentou durante algum tempo que tudo que ele fazia e desenvolvia era para a modalidade do esporte que ele praticava. Se ele quisesse ser o melhor na área esportiva que ele praticava, ele tinha que ter a alimentação, os índices e saber tudo daquela modalidade. Por isso ele foi o melhor. Mas quando a idade chegou, ele não tinha mais os índices, ele já não podia se devotar àquela atividade, pois agora a sua idade, a sua faixa etária não lhe permitia mais aquele atletismo. Ele chorou, se frustrou e disse: o que é que eu vou fazer da vida? Eu estava lendo depoimento. Não sobrou nada, porque ele dedicou toda a sua vida para ser o melhor no esporte, mas esqueceu que ele tinha que viver e ser e ter o melhor de Deus. Eu quero que você seja o melhor esportista na sua área, mas faça tudo isso sendo o melhor de Deus, praticando e vivendo o melhor para Deus. Certamente podemos dedicar as nossas energias e anos de vida para muitas causas e objetivos, mas apenas um objetivo de vida poderá consumir a cada um de nós, sem que nós venhamos a nos arrepender e a sermos frustrados. Esse objetivo é viver totalmente e integralmente para Deus. Estou aí enfatizando o sermão do pastor Lucas Corandel. Toda a nossa vida diante de Deus. O homem que mais resumiu e melhor resumiu o corandel de Deus para mim, e o corandel, a vida com Deus para mim, foi o apóstolo Paulo. Filipenses 1:21, Paulo sabia o que era corandel. Porque para mim, o viver é Cristo. Filipenses 1:21, porque para mim, o viver é Cristo. Vamos repetir a primeira parte ali todos juntos? Porque para mim, o viver é Cristo. Corandel. Nós vivemos para amar o Senhor, agradar o Senhor e tê-lo como o único Deus. Esse é o primeiro mandamento, o único Deus de nossas vidas. Como podemos então viver essa vida com sentido e com significado, e como podemos amar a um só Deus? Conhecendo esse Deus e amando esse Deus com todo o nosso coração. Termino aqui contando uma história. Ela não é minha. Ela me foi passada pelo pastor Luiz Roberto Silvado. História riquíssima. O pastor Luiz Roberto Silvado nos conta a história de uma senhora que está morrendo, mas ela aceitou Jesus. Ela aceitou Jesus e entrou para uma nova ideia de evangelho. Ela passou a viver o evangelho como era. Ela entendeu quem era Cristo, ela entendeu os sinais dos cravos, ela entendeu o Jesus Cristo perfurado ali, não é? Na cruz do Calvário. Ela entendeu: vinde a mim, benditos do meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ela entendeu porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Essa senhora entendeu. Então ela larga a velha religião romana para abraçar o evangelho, que não é batista, protestante ou luterano, não é adventista, é o evangelho. Eu estou falando do evangelho, ela abraça o evangelho. Mas como ela era da velha religião, ficou doente e ia morrer, os filhos chamaram o padre. Os filhos chamaram o padre entrou na casa, vendo que ela ia morrer. O padre disse: minha filha, estou aqui, vim perdoar seus pecados. Quem já foi de lá sabe. Levou sua fita, levou seu terço, sua água. Minha filha, estou aqui para perdoar seus pecados. A senhora, meio que surda, mas fazendo de surda, disse: não entendi não. O que é que o senhor veio fazer aqui?
Ele disse: eu vim aqui perdoar seus pecados, disse o padre. Ela: seu padre, chegue mais perto, por favor. Me dê suas mãos. O padre não entendeu nada, liberou as mãos, entregou as mãos na mão dela. Ela passou as mãos na mão do padre e disse: seu padre, o senhor não sabe de nada. O senhor não pode perdoar meus pecados, porque aquele que morreu na cruz no meu lugar e tem poder para perdoar pecados, tem suas mãos perfuradas pelos cravos do Calvário. Essas não são as mãos de Jesus. O senhor me perdoe. Só Jesus purifica os meus pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar, irmãos, de toda injustiça. Não terás outros deuses diante de mim, significa sim, perder tudo que os outros deuses podem oferecer, para ganhar aquilo que o único Deus verdadeiro pode dar, vida abundante. Se você confessar a Jesus Cristo com sua boca, e disser que Jesus é o Senhor, e em seu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Amarás ao único Deus vivo e verdadeiro, servirás ao único Senhor que existe no céu, na terra e debaixo da terra, o Senhor Jesus, e poderá dizer como Josué 24:15, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Fecha teus olhos, eu quero orar por você. A minha oração por você é que você precisa de Jesus e precisa dar o trono da sua vida, o centro da sua vida, todo o controle de sua vontade a Jesus. E dizer: Senhor, eu entendi o primeiro mandamento. E se era uma guitarra, e se era um cantor, e se era um professor, e se era um filósofo, ele sai agora para o terceiro, para o quarto, para o quinto lugar, porque no primeiro lugar da minha vida está o Rei Jesus, o Senhor dos Senhores. Senhor, eu imponho as mãos sobre a minha igreja, o rebanho que o Senhor me confiou, e declaro que eles são fiéis ao Senhor e somente ao Senhor. Exclusividade, ó Deus, desta família, desta casa que está aqui de manhã e na internet, é adorar ao Senhor e a mais ninguém. E quando outro Deus que não o Senhor tentar entrar, este ídolo cai por terra em nome de Jesus. Ele será destronado, ele será destruído, porque a luz de Jesus brilha nesta casa e nesta família. E na terça-feira, quando os PGs forem revisar esse estudo, que ao longo da semana, quando cada casal, cada pai, cada filho for revisar esta lição com seus filhos em casa, eu quero crer, a glória do Senhor tomará cada casa, cada família, cada lar. Eu vejo cartazes na geladeira dizendo: não terás outros deuses diante de mim. Eu vejo bilhetes no espelho dizendo: não terás outros deuses diante de mim. E as casas estarão cheias da glória do Senhor. Bezerros de ouro serão derretidos e queimados, sacrificados ao Senhor, porque a nossa casa é para a glória do Senhor. Que a primeira televisão a ser fotografada no dia de hoje com um cartaz dizendo: não terás outros deuses diante de mim, possa ser viral na internet, possa invadir os lares, as casas. Quando as pessoas olharem, vão se perguntar: o que esse cartaz está fazendo no meio dessa TV? Eu vou dizer: faz toda a diferença. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Que assim o Senhor, a sua igreja abençoe. E a igreja diz: vamos cantar essa canção e encerrar o culto.